Muito bem, vamos que vamos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Todos que nos assistem podem enviar as perguntas e eu vou trazer uma reflexão, um conjunto de reflexões sobre todos os potenciais como negócio que o turismo traz, principalmente para pequenos empreendedores. Quando um turista sai da sua cidade e vai para uma outra região, primeiro, em geral, a gente vive uma vida muito corrida, com uma agenda sempre nos engolindo, com muitos compromissos, trânsito, supermercado, contas a pagar, boletos, muitas pressões, a publicidade sempre dizendo que a gente está atrasado quanto à compra daquele produto, que a gente não é feliz o suficiente, que a gente não tem o carro do ano, e ao mesmo tempo tem que pagar a escola do filho. Todas essas pressões do cotidiano nos fazem também querer momentos de descanso, momentos de ruptura com esse cotidiano. E aí eu começo já a trazer uma questão muito importante para negócio em turismo, que é a grande parte do volume de dinheiro que o turismo movimenta no mundo é do turismo de final de semana. Pessoa que sai de uma grande cidade e ela vai para regiões perto para poder descansar, para romper um pouquinho o cotidiano dela. E o turista, quando chega numa região nova, então ele chega na rodoviária, por exemplo, pega um táxi, um Uber e vai para a pousada. Na pousada, ele vai pagar ali, vamos imaginar, 150, 180 de diária. Ele sai, compra um remedinho na farmácia que ele esqueceu, aí ele atravessa a rua, vai na pracinha, toma um sorvete, e aí ele, de repente, pela tarde, ele vai num passeio turístico que ele compra numa agência, e aí ele conhece um museu, ele visita uma fazenda que produz um tipo de fruta orgânica que ele tem muito interesse, ele volta para a cidade e aí pela noite ele sai para jantar num restaurante local e ele compra souvenir, ou seja, em um dia, os 400, 500 reais que ele gastou, ele distribuiu 20 no Uber, 150, 180 na pousada, mais 120 no passeio, mais 80 no jantar. Perceba como é que ele vai distribuindo o dinheiro dele em muitos negócios diferentes. Então, dependendo da forma como o turismo é organizado, ele é muito saudável para a comunidade. E aí, essa paixão que as pessoas desenvolvem em turismo, em fazer turismo, em viajar, é importante que a gente fique atento a essa paixão, aos hábitos dos turistas, para que a gente possa aproveitar enquanto negócio. Porque ele pode ser desde os principais negócios do turismo, ou seja, no ramo de alimentação, no ramo de hospedagem, no ramo de transporte, no ramo de operação e de agência, mas ele pode extrapolar muito a empresas ligadas à fotografia e filmagem, por exemplo, quando você vai a um parque aquático, chega no final já tem um monte de foto, há uma farmácia numa região turística que é uma farmácia bonita, com prateleiras de madeira, e ela é toda preparada, ela chama a atenção a mais e por isso ela é mais bem sucedida. Ou seja, todos os negócios de uma cidade que o turista vai poder e vai precisar durante a sua estadia. Agora, uma reflexão: a quem o turismo beneficia? E isso é muito diferente em diversas localidades turísticas, dependendo da forma como ele é organizado. Então, vou citar um exemplo muito simplista, mas que dá para a gente entender o argumento. Imagine um grande resort com mais de 100 quartos e ele gera ali 80 empregos e ele concentra ali ou quase toda a renda que o turista vai gastar, ele economizou dinheiro durante todo o ano, e aqueles 8 mil reais que ele tem para gastar nas férias, ele gasta uma parte no transporte aéreo,
e o resto todo no resort, porque ali é all inclusive, tem todas as refeições. Então, perceba, o resort ele é um concentrador de rendas e às vezes ele oferece tanta infraestrutura, tantas atividades que o turista não vai à comunidade, não compra um souvenir, não vai ver um teatro, uma manifestação cultural à noite. E esse resort, por vezes, o dono é de outro país, ou seja, os lucros são remetidos a outro país. Em muitos momentos, os produtos que são vendidos ali do whisky escocês ao escargot francês, eles vêm de outros países também e, portanto, neste caso, a renda é muito concentrada numa grande empresa e muitas vezes o lucro dessa grande empresa ainda é remetido para fora da comunidade, quase sempre, quase todos os casos, e às vezes para fora do país. Então, depende de como o turismo é organizado, para que a gente possa gerar esses muitos negócios, né? Muitos negócios possíveis que podem beneficiar a toda a comunidade. Essa organização, ela é muito liderada pelo planejamento que os poderes públicos fazem, né? Nível municipal, estadual e nacional. No caso citado da Nova Zelândia, eles fizeram um planejamento no país para que o principal tipo de turismo fosse o ecoturismo, turismo de mochileiros, e, portanto, ao invés de você ter um grande hotel que gera 80, 100 empregos, mas a maioria deles subemprego, eles preferiram ter o turismo de mochileiro com albergue, porque ao invés de você ter um grande hotel com 100 quartos, você tem, eventualmente, 20 albergues com 5 quartos. E aí, a pessoa que mora na cidade, ao invés dela ter a oportunidade de um subemprego num grande hotel, ela tem a oportunidade de, na casa dela, no quintal dela, fazer 5 bons quartos, 4 bons banheiros coletivos, uma cozinha coletiva, e ela é dona do próprio negócio, diferentemente desse outro exemplo que eu citei. Então, isso é uma questão importante, porque como aqui a gente está falando com pessoas em várias cidades ao redor do Brasil, existem realidades diferentes. No caso da Chapada dos Guimarães, a cidade abarca vários tipos de negócio, o turista anda, caminha bastante pela cidade e há muitas oportunidades a se aproveitar em turismo. Antes ainda de falar de mais oportunidades, é importante a gente entender que turismo não é uma indústria sem chaminés. Primeiro, turismo não é somente uma indústria, não tem só o aspecto econômico. Na medida que a gente recebe turista na nossa cidade, a gente aprende com a cultura daquele turista, a gente interage, a gente ensina também a nossa cultura para ele. Tem efeitos sociais, por exemplo, turismo é grande gerador de emprego para as mulheres e para os jovens, então ele tende a mexer nas estruturas sociais daquela cidade. Então, o turismo é um fenômeno complexo. E, de repente, dependendo da forma que ele é planejado ou mal planejado, ele pode gerar muitos impactos, como, por exemplo, especulação imobiliária e, portanto, a população que ali morava no centro, ela, de repente, os prédios ficam muito caros, muito turistificados, de repente a população tem que ir mudando para a periferia da cidade. O turismo, às vezes, traz muita desigualdade, com grandes investidores de fora chegando, e, de repente, às vezes, gera, inclusive, violências nas periferias. Tudo depende de como o turismo é planejado e organizado. E se ele for bem planejado e bem organizado, ele pode beneficiar muito a cidade. A questão da sazonalidade é muito relevante para muitos destinos turísticos e tem estratégias para diminuir o impacto dessas sazonalidades, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais adiante. Bom, e como gastam os turistas? Eu já comecei a descrever um pouquinho dessa distribuição, desse poder
da distribuição do gasto do turista. Mas vamos falar de cicloturistas. Às vezes eles vão gastar os mesmos R$ 8.000 que um outro perfil de turista vai gastar num resort. Mas quando ele vai para uma viagem e ele vai percorrer ali 5, 6 municípios, como por exemplo no Brasil a gente tem a Estrada Real, a gente tem o Vale Europeu e a gente já tem várias outras rotas de cicloturismo surgindo no Brasil afora. Então, perceba, ele vai ficar numa cidade, aí ele vai ficar ali numa pousada, 150, R$ 200, ele vai se alimentar num restaurante, eventualmente ele vai comprar uma coisinha, uma ferramenta, consertar a bicicleta dele, ele vai visitar uma cachoeira, pagar a entrada, vai comer um lanche, e aí ele sai daquela cidade e vai em direção à estrada. E na estrada, eventualmente, ele para numa venda, num bar, num lugar, num restaurante legal, e ele gasta ali mais R$ 40 de lanche e de algum tipo de bebida. Ele segue a viagem dele, de repente ele vê que tem ali uma fazenda que pode ser visitada, ele para, faz a visitação, gasta na fazenda, pode ser que ele compre produtos na fazenda, frutas, e aí ele vai para a próxima cidade. Na próxima cidade, ele tem um comportamento semelhante. Então, perceba, esse turista, ele tem um tipo de comportamento muito saudável para os pequenos negócios, porque ele mesmo vai distribuindo a renda em dezenas de pequenos negócios. Então, ao contrário daquele exemplo simplista do turista que vai gastar os R$ 8.000 dentro de um resort somente, ele mesmo vai distribuindo a renda em muitos e muitos pequenos negócios. Então, esse é um tipo de comportamento que é muito interessante para a comunidade, para quem é morador, ou seja, vale a pena que os municípios se planejem, se preparem para ter turistas que vão distribuir o impacto financeiro positivo pelo território. E no caso do cicloturismo, com zero impacto de emissão de carbono, com uma relação interessante e saudável entre turista e população, ou seja, impactos sociais, culturais também positivos. E aí nós chegamos a um ponto que são os pequenos negócios e que quando a gente compreende as estatísticas do turismo, a gente percebe que a maior parte das empresas são de pequeno porte no turismo. Aproximadamente 80% das empresas, segundo os últimos dados do Brasil, e isso quer dizer duas informações muito importantes para a gente. Se a gente for procurar emprego, provavelmente nessas empresas vai ser muito difícil, porque o emprego ali não vai ser o emprego de gerente, não vai ser o emprego para o turismólogo formado ou para outros profissionais, porque num pequeno negócio eles são, na sua maior parte, familiares e quem gerencia é a própria família. Contudo, ele gera uma oportunidade enorme de empreendedorismo no turismo. Então, por exemplo, no caso dos nossos alunos que se formam em turismo, é bastante comum eles terem oferta de hotéis, de empresas de transporte, e aí, de repente, num hotel, para ele começar, o hotel vai exigir que ele seja formado em turismo. De repente, o hotel exige 2 ou 3 línguas, que é comum, que é importante. E aí ele vai, em alguns casos, pagar 2.000, 2.000 e pouco para alguém que está começando, que tem uma boa formação, mas que está começando. E aí, perceba, quando a gente vai pesquisar a parte financeira desses pequenos negócios, um restaurante, uma pousada, aqui eu trago a foto do albergue, a gente percebe que existe um investimento inicial a se fazer, e aí é preciso pensar nesse investimento, é preciso, inclusive, pensar em como fazê-lo, para que público fazê-lo, já falo um pouco mais disso, mas o ganho desses pequenos negócios é muito maior do que se você for trabalhar ou procurar um emprego na área de turismo. Bom, e aí a gente chega a essa questão, e eu trago aqui a imagem de um food truck,
Por quê? 80%, aí já é outra estatística, mas também a gente chega aproximadamente aos 80% das empresas da área de turismo são dos meios de alimentação. O termo técnico que a gente usa é meio de alimentação, que contempla restaurante, bistrô, padaria, lanchonete, um conjunto, uma variedade enorme de tipos de empresa. Mas a maioria é de meio de alimentação e isso gera um conjunto de oportunidades enormes para investir. E a conta é essa. Alguns alunos meus de consultoria e turismo, recentemente, eles escolhem empresas no começo do nosso trabalho, na matéria de consultoria, eles escolhem um restaurante e eles fazem uma consultoria de verdade. Eles vão conhecer os problemas, depois eles vão entender a parte financeira, eles fazem entrevista com o gerente, eles vão compreender ali a parte de marketing, de público-alvo, a parte da cozinha, layout, decoração, toda essa parte eles fazem um grande diagnóstico até eles chegarem no coração da consultoria, que é a parte financeira. Porque sem a parte financeira, você só acha. Eu acho que o restaurante é quente, que deveria ter uma climatização. Mas somente a parte financeira vai te dizer se ela permite encaixar ali uma climatização ou de ar-condicionado, ou daqueles ventiladores com uma umidificação, porque depende do peso da comida na balança, depende de um conjunto de fatores. E aí, resultado final do último semestre que passou, uma carrocinha de sanduíche, um food truck de sanduíche, mas simples, como esses que a gente tem no Brasil todo, com um cardápio simples também, mas muito bem arrumado. Os garçons não tinham uniforme, mas todos de calça jeans e camisa preta, cardápio bem feitinho, as mesas muito bem limpas, muito organizado, muito organizado. Fizeram as contas de custos mensais, fizeram as contas de gastos com funcionários. No final, a gente compreendeu que eles ganhavam numa carrocinha desse, num food truck desse, ganhavam entre 15 e 18 mil por mês. Ou seja, não é necessariamente simples abrir um food truck, porque provavelmente você vai ter um investimento, às vezes, de 60 mil, às vezes de 80 mil, de 100 mil. Você tem que ter, principalmente, aí vou falar mais, você tem que profissionalizar o negócio. Quando eu falo do garçom com a camisa preta, calça jeans, unha cortadinha, uma caneta sempre no bolso, um garçom que está atento, que limpa as mesas, parecem detalhes simples, mas não é todo lugar que você vai comer um sanduíche que está assim. Às vezes você chega na pracinha da cidade e aí o garçom vem de chinelo, ou ele vem com uma blusa, a blusa às vezes está com um sujinho, e isso, aquela blusa representa todo o negócio. O cliente pode olhar naquilo e desconfiar da limpeza da chapa que está se fazendo no sanduíche. Ou seja, a profissionalização é muito importante. E a maior parte dos pequenos negócios no Brasil são familiares e ainda, digamos, semi-amadores, semi-profissionais. Não sabem exatamente qual é o preço de custo daquele sanduíche e, portanto, quanto ele lucra naquele sanduíche. E essa profissionalização na gestão é importante, seja na cozinha, seja a gestão financeira, seja no atendimento, nas mais diversas áreas. E aqui um ponto muito importante, que é: restaurante não vende alimentos, assim como pousada não vende o quarto. Restaurante vende a experiência. Então, isso aqui é uma foto de um passeio turístico na Itália, em que os turistas aprendem a fazer macarrão. Cada vez mais turistas buscam experiências. Cada vez mais turistas buscam vivenciar a localidade e menos vê-la de dentro do ônibus, ou pelas fotos, ou por aquele tipo de museu antigo que
mostrava ali como é que é a cultura da comunidade, aqueles museus cheios de texto. Cada vez mais turistas querem interagir e estão dispostos a pagar por isso. Então, um restaurante japonês que você vai e tem fotos do Monte Fuji na parede, e a mesa é baixinha, você senta no chão e o copo é quadradinho, só o sushi, só a barca, só o alimento ali poderia sair por 40, 50 reais, o preço da comida. Mas como ele vende uma experiência, a música é japonesa, o quadro é japonês, aí você pode pagar numa refeição, às vezes você vai lá e paga 100, paga 120, paga 150. Um prato de comida, para falar aqui de um prato espetacular do Mato Grosso, que é o Maria Isabel, com a farofa de banana, você pode pagar, por exemplo, no centro de Cuiabá, de repente ele é gostoso, bem feito, a cozinheira é maravilhosa, mas o restaurante é no centro, não está climatizado, os pratos são simples, ele é um restaurante que tem bastante barulho, porque os carros estão passando na rua, e a comida é maravilhosa. E aí você vai pagar 22, 25. Agora, imagina na Chapada, na beira do paredão, com vista de muitos quilômetros, com um restaurante numa área de natureza, com um grande gramado, e o restaurante ali tem um deck de madeira, e tem né, uma música específica, ali, um som ambiente, bem tranquilo. Então, esse mesmo prato de Maria Isabel, ali poderia de novo custar 100, 120, 150. Porque restaurantes vendem a experiência, assim como a pousada vende a experiência, e aquela farmácia que eu citei lá no começo, uma farmácia turística entre aspas, pelo fato dela ser bonita, ter prateleiras bonitas, ter fotos antigas, históricas, a farmácia se torna também uma experiência para turistas. Como, por exemplo, você vai numa cidade histórica, colonial brasileira, na entrada da cidade tem um posto de gasolina colonial, feito de madeira, todo bonitinho, e é claro que aquele posto não existia ali, que aquela arquitetura daquele posto não era daquela forma, mas o posto compreendeu que o patrimônio cultural é fundamental para a cidade, em termos de identidade e também para o turismo, e ele entra na dança e se faz também colonial, entre aspas. O posto de gasolina também está vendendo uma experiência. E aí a gente chega à gestão profissional, que é o ponto mais vulnerável das pequenas empresas brasileiras. A gente tende a acreditar no senso comum que ou a pessoa nasce gestora, ou ela não consegue ser bom gestor, ou seja, tem uma coisa ligada à vocação para a gestão, e ao mesmo tempo, às vezes, a escolarização na área de gestão é muito pequena, né? No nosso ensino médio, em geral, na nossa formação geral, a gente tem muito pouco de gestão financeira e muito pouco de gerir uma planilha de Excel. A nossa educação, em geral, ela é distante da gestão. E muitos de nós não vamos fazer nem curso de turismo, nem curso de administração, nem pequenos cursos de empreendedorismo, e aí a gente acaba incorrendo no erro de ser muito empírico, ou seja, de fazer as coisas do jeito que a gente acha, mas nem sempre é profissional. Voltando ao exemplo da alimentação, o ramo da alimentação é um ramo difícil de trabalhar, porque muita gente cozinha bem. E aí eu quero sugerir, tem um podcast que nós fizemos aqui no Instituto Federal com o chefe do Brasido, o Fernando Mack. Brasido é um dos principais restaurantes do Mato Grosso, e o Fernando Mack é o chefe, bastante renomado, e ele veio, as nossas alunas entrevistaram ele no podcast de mais de 1 hora, super interessante, e ele falou, o maior problema dos restaurantes não é a comida gostosa, é a gestão. Ele enfatizou isso de várias formas. Quando você tem um restaurante
que não se profissionaliza, às vezes ele não faz nem conta de quanto vai custar aquela coxinha, de quanto vai custar aquele prato. Ou seja, 200 gramas de arroz, quanto que custa, 150 gramas de bife. Ele não faz nem essa conta, não joga numa planilha. E é um ramo que tem muito aventureiro, porque muita gente cozinha bem, aprendeu na família, fez um curso. E aí a pessoa abre o restaurante. Ela abre sem fazer conta nenhuma. Então, no seu bairro, tem um espetinho. O espetinho ali tem um que é super profissional, super organizadinho, e aí vem um outro aventureiro e quer mudar de ramo e abre o espetinho e não faz conta nenhuma. E você que fez conta, que jogou na planilha, que sabe que o seu espetinho ali de alcatra vai ter um preço de custo de, por exemplo, R$16, e para ter uma margem de lucro que vale a pena, você vai ter que cobrar ali na ponta do consumidor R$22, chega um aventureiro e olha isso, fala, ele está cobrando 22 do cliente, vou cobrar 18. Só que ele não faz conta nenhuma. E aí o que acontece? Ele, ali na frente, ele vai quebrar. Porque ele não fez as contas e não vai ser suficiente para ele manter, para ele lucrar, para ele... E ele pode te pressionar. Então, esses ramos ligados à alimentação e outros ramos do turismo, pela pouca profissionalização, é um ramo que oferece os seus desafios em termos de riscos. Contudo, e isso é o mais importante da minha mensagem de hoje, na medida que você se profissionaliza, seja na gestão financeira, seja no atendimento diferenciado, seja no ambiente, veja o ambiente dessa foto, com a decoração, com as plantas, com o tipo de mesa, ou seja, a experiência que está sendo vendida por esse conjunto de coisas, desde a iluminação até a forma como o prato é apresentado na mesa. Na medida que a gente se profissionaliza, a gente consegue, com certeza, um lugar ao sol. Porque, naturalmente não, o mercado, os turistas, eles vão, aos poucos, compreendendo a diferença de você ter os detalhes, de você ter a profissionalização. Vou voltar ao simples, do garçom com um aventalzinho, uma caneta para anotar, a unha cortadinha, o cabelo adequado, a blusa adequada, o trailer do sanduíche bem pintadinho, para dar a noção de higiene, um bom atendimento, faz toda a diferença para a sobrevivência do negócio, né? Agora, qual é o público? E aí esse é um outro erro que a gente comete muito. Aqui eu trouxe a imagem de uma pousada para jipeiros na Serra da Canastra. E aí, quando normalmente uma pessoa que não é da área vai abrir um negócio, e quando a gente vai dar consultoria, a gente pergunta, qual é o público? O público é todo mundo, o público é quem quer descansar, e não é suficiente. Porque se você faz uma pousada lindinha, com quartos bonitos, com piscina, e aí, ao mesmo tempo, você vai receber ali idosos que vêm descansar, que vêm da grande cidade, e ao mesmo tempo vai receber famílias com criança. Na piscina, provavelmente um dos públicos não vai ficar satisfeito, porque se você colocar um tubo-água e as crianças descerem, gritando, em música alta, não vai contemplar os idosos, e se você colocar ali um pianista tocando, um som ambiente mais tranquilo, não vai agradar as famílias, porque as crianças não vão poder brincar, não vão poder pular na piscina. Então, esse é um erro que os negócios cometem muito, e a gente precisa pensar no público. Por exemplo, uma pousada que eu dei consultoria, ela é toda com telhado de grama, ou seja, ela tem um conceito de sustentabilidade, ela ficaria, quando implementada, numa região de ecoturismo, e aí, no projeto, na consultoria, estava bastante claro que a televisão dentro do quarto diminuiria a qualidade da experiência do turista. Por quê?
De dia ele foi fazer passeio, flutuou no rio, ficou maravilhado, viu cachoeira, ou fez algum outro tipo de passeio dentro de uma caverna, voltou, a pousada tinha uma piscina espetacular, o filho feliz da vida, você entra dentro do quarto e liga o jornal. Aí o jornal falando de morte, de economia, você é instantaneamente capturado daquela experiência e devolvido para a sua vida cotidiana das preocupações, de conta a pagar. Ou seja, e o dono disse que não abria mão de televisão. E aí essa opção ela é sempre do dono. Mas qual que é o caminho que a gente tem? Perguntar aos turistas. Perguntar o que ele deseja. Numa pesquisa que eu desenvolvi lá atrás com cicloturistas, eles diziam com todas as letras: eu estou disposto a pagar caro por uma pousada. Turistas de outras regiões na Estrada Real. Estou disposto a pagar caro por pousada. E eu gostaria de ter um espaço para deixar minha bicicleta, que eu possa entrar, e a bicicleta provavelmente vai estar suja, de repente eu possa lavá-la, de repente tem umas ferramentinhas para eu ajustar o freio ou a marcha. Eu quero pode ser um quarto bonito e tudo. Não faço a menor questão de televisão, porque eu vou comer bem, de repente vou tomar uma cerveja artesanal, vou tomar um vinho e vou dormir, quero uma bela cama, a televisão não faz diferença. Perceba que uma pousada pode gastar 3, 5 mil numa televisão, vezes 20 quartos, e aí ela não só está gastando errado, como provavelmente ela está diminuindo a qualidade da experiência. Então, pensar o público é muito importante. Numa pousada para jipeiro, por exemplo, a gente sabe que esse é um público que é muito apaixonado pelo Jeep, pela experiência que o Jeep proporciona, ao ponto às vezes, a pessoa vai casar e aí no bolo tem os bonequinhos do marido e da mulher e tem um jipinho lá, a réplica do Jeep do cara. É o tamanho da paixão daquela pessoa. Então, numa pousada de Jeep, imagina se no estacionamento, aonde o Jeep vai parar, você constrói de um lado apenas uma fiada de tijolo mais grossinha, em que todos os Jeeps vão ter que parar de lado no estacionamento. Como vocês sabem, quando estudam esse público, os jipeiros, quando estão na estrada e fica uma roda no ar, eles param, tiram foto, porque isso para eles é emocionante, etc. Então, imagina o impacto de chegar numa pousada e você ter que parar o seu Jeep de lado por causa de uma fiada de tijolo bem feita, né, bem pintadinha. Ou seja, a personalização faz diferença. Você já apaixonou o jipeiro na entrada. E aí nós estamos falando de infinitos públicos para infinitos negócios. O importante é você saber qual o público que você está lidando, compreendê-lo e trabalhar a experiência em função daquele público. Agora, uma informação que é muito importante em termos de negócio, porque você tem que trabalhar o seu negócio, mas você tem que entender do ambiente de negócio. E aí eu já falei algumas coisinhas de ambiente de negócio, mas uma pergunta importante é de onde vem o seu turista. Então, aqui nesse pequeno gráfico, nós temos na bolinha rosa o centro emissor, ou seja, de onde vem o turista, né? Então, perceba que o Canadá e o México estão entre os destinos turísticos que mais recebem turistas no mundo. Um dos fatores é porque ali bem perto tem os Estados Unidos, com mais de 300 milhões de pessoas, e se percebermos a renda média do norte-americano, é uma renda grande o suficiente para uma boa parte da população poder viajar com frequência. Ou seja, você tem um centro emissor rico, de muita população, e com a população com uma certa riqueza ao ponto de poder viajar. Porque perceba, primeiro você paga seu aluguel da casa, a escola do menino, faz compra do supermercado, paga a prestação do computador, depois você viaja. Normalmente esse é o comportamento das pessoas. Então, você tem que ter ali uma parcela de classe média grande, e essa parcela de classe média, uma parte dela vai viajar algumas vezes por ano. Então, nós temos um primeiro círculo aqui ao redor do rosinha, que é o azul escuro,
que é o público de final de semana. Como eu disse antes, a maior parte da renda do turismo no mundo é a renda que circula no final de semana. E aí a gente derruba um primeiro mito de que o bom turista seria o estrangeiro, o bom turista seria o turista que vem nas férias. Beleza, eu entendo, este estrangeiro gasta mais, quando ele vem, ele traz bastante dinheiro, tem um impacto econômico interessante. Contudo, ele vem muito menos dias por ano. E para negócios de turismo, pousadas, restaurantes, tem uma questão de gestão financeira que é muito importante. O custo fixo é muito alto. Isso significa, custo fixo é aquele que não varia diretamente com o turista. O que varia no restaurante com o turista? Alimentos, basicamente. Luz, você vai ter que pagar tendo ou não gente comer no seu restaurante. Aluguel, você vai ter que pagar tendo ou não. A piscina da pousada, você vai ter que limpar tendo ou não muitos turistas. Tendo 100 turistas ou tendo 15, você vai ter que limpar do mesmo jeito. Ou seja, custo fixo das empresas turísticas, empresas de serviço em geral, é muito alto. E o segredo, portanto, é manter uma taxa de ocupação alta. Então, a palavrinha mágica de um meio de hospedagem, uma pousada, um camping, um hotel, é taxa de ocupação. Se você tiver uma taxa de ocupação durante os finais de semana, se o seu destino turístico que você está inserido for um destino de final de semana, se você mantiver uma taxa alta, 60%, 70%, 80%, isso vai te garantir que você vai conseguir, mês a mês, fechar os seus custos, né? E você vai conseguir ganhar bem. É muito diferente você estar num destino que só chega turista nas férias e o ano inteiro você vai ter que manter aquela estrutura, da manutenção constante. Isso torna o seu negócio com uma dificuldade de viabilidade grande. Então, quem está no raio de até 1h30 de viagem, isso não é bem preciso, né? Também tem a ver com a qualidade da estrada. Vamos imaginar que é 1h30, numa estrada muito bem asfaltada, bem iluminada, que o cara pode sair do trabalho na sexta-feira, 7 horas da noite, e ele vai tranquilo. Às vezes a estrada duplicada, iluminada, bem sinalizada. Ele vai tranquilo porque o custo psicológico dele fazer aquela viagem já cansado não é grande. Então ele vai. Agora, imagina essa mesma 1h30 numa estrada pequenininha, sem boa sinalização, sem acostamento, que ele vai ter que dirigir tenso. Então, isso o que eu quero dizer aqui, que não é preciso essa 1h30. Mas vamos imaginar que você está nesse raio de final de semana. Aí é o melhor lugar para você estar, em termos de negócio, porque você vai ter fluxo de turista todos os finais de semana. E olha como é que é interessante. No turismo, vou citar um caso do Mato Grosso. Bom Jardim, Nobres, famosa, né? Bom Jardim, Nobres, ela antes era estrada de terra para chegar, muitos anos atrás. Ou seja, você gastava 4h30. Então, eles estavam nesse terceiro raio aqui do azul claro, que só chegava gente feriado. Ou seja, você tem aí 5, 6 feriados por ano, mais 2 férias. Então, eles tinham público nessa época. Só que lembra, o custo fixo é alto, todo mês você vai ter que manter a estrutura, pagar a luz, pagar aluguel, etc. Ou seja, a viabilidade financeira já não é tão grande. Ou você vai ter que receber muito turista nessa época, ou seu produto vai ter que ser muito caro para você conseguir manter a parte financeira da sua pousada. É possível, mas você vai perceber claramente em regiões que recebem turistas apenas feriado, você vai ter muito menos pousada, muito menos restaurante e muito menos ainda nas férias. Então, é importante entender o ambiente de negócio que você está, e ambiente de negócio de uma empresa turística tem a ver com a cidade que você está e de onde vem o seu turista. Então, Chapada dos Guimarães está a 40 minutos de Cuiabá, que a Grande Cuiabá tem 1 milhão de habitantes, e se você entender aí as faixas socioeconômicas, nós vamos entender aí que possivelmente tem entre 50%, 60% na classe média. Aí, se a gente busca
pesquisas sobre o comportamento de viagens de final de semana. Algumas pesquisas vão mostrar que as famílias, uma parte dessas famílias viaja 4, 5 vezes ao ano, ou seja, você vai começando a compreender o tamanho desse público. De repente, em Cuiabá, você tem, agora eu não trago dados precisos, mas de repente, desse 1 milhão de habitantes, você vai ter aí 100 a 200 mil pessoas que têm condição de viajar, que têm um hábito de viajar alguns finais de semana por ano. Esse é o seu público. Se você está numa zona de final de semana, você tem viabilidade para o seu negócio, com certeza. Então, é importante você ficar atento ao ambiente de negócio. Tem mais um outro ponto que eu trago daqui a pouco, que também é importante no seu ambiente de negócio. Bom, trouxe aqui algumas imagens do Geoparque Mundo Afora, e antes de falar de Geoparque, quero falar dos casos de patrimônio cultural brasileiro. Quero falar de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade na década de 60, com aquele patrimônio espetacular, cercado por aquelas montanhas, já tinha universidade, já tinha mineração na cidade, ou seja, já tinha uma cidade culturalmente rica, com uma economia não pujante como é hoje, mas já tinha uma economia circulante na cidade, mas o patrimônio caindo aos pedaços. Porque se não tem viabilidade de negócio, você não consegue cuidar de um casarão antigo, que precisa de constante manutenção no telhado, na pintura, nas madeiras. Muito mais difícil de cuidar de uma casa antiga. E se não tem movimento, a economia não é forte o suficiente, as famílias não conseguem. E aí, Ouro Preto se candidatou ao título de patrimônio cultural. E o que é a Unesco? Perceba que o Geoparque é dado pela Unesco. A Unesco faz parte da ONU, uma comissão de ciência, educação, etc., da ONU, ou seja, ela está falando do mundo todo. Quando a Unesco vem e diz: este lugar, Ouro Preto, é patrimônio mundial cultural. Aí ela coloca Ouro Preto no mapa para o planeta Terra inteiro, porque a pessoa que viaja e ela vai a vários países, ela entende que a Unesco está dizendo: é tão rico esse patrimônio cultural que vale a pena preservar para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, ela coloca no mapa global. Um local, um destino que vira um geoparque da Unesco, é um efeito semelhante. Então, se eu estou aqui querendo passear e eu digito, porque eu sou interessado em ecoturismo, em geoturismo, e eu digito geoparques da Unesco, eu tenho confiança completa de que se eu for naquele lugar, seja aqui no terceiro exemplo, na Coreia do Sul, no segundo no Japão, ou no primeiro aqui, salvo engano, em Bangkok, se eu for nesses geoparques, com certeza eles vão ser muito impactantes, muito bonitos, muito relevantes, porque a Unesco já disse. Então, o efeito de médio e longo prazo dos geoparques, a gente não tem exatamente grandes pesquisas como isso movimentou as cidades, mas tendo como base os patrimônios culturais, a gente já sabe que esse título dado pelo Unesco é capaz de transformar aquela cidade por completo, porque aí Ouro Preto, quando é inserida no mapa, e aí o mundo inteiro começa a falar: então Ouro Preto é importante para a humanidade inteira, o patrimônio é rico suficientemente ao ponto de ser patrimônio da humanidade. Começa-se a gerar fluxos de turismo, e aí os casarões, além de casas de família, etc., podem se tornar restaurantes, pode se tornar pousadas, a economia circula, e aí, portanto, os casarões se tornam também atrativos, além de importantes para a memória, para a cultura, para a identidade, eles se tornam importantes para os turistas. O próprio turismo gera o motivo e dinheiro suficiente para que a cidade cada vez mais seja conservada. E você vai em Ouro Preto hoje, a maior parte da cidade é muito bem conservada, como Paraty, como outras, por causa
desse título que transforma a realidade. Então, os geoparques, eles têm este potencial no horizonte. Não estou fazendo aqui falsa promessa ou uma promessa ansiosa, mas no horizonte, de médio e longo prazo, ele tende a mudar o status da cidade, porque o mundo inteiro pode olhar e se você digita geoparques no mundo, estou indo para o Brasil, geoparques, ou sou de outra região, geoparques no Brasil, vai aparecer um mapinha, você vai sentir confiança na hora, porque aquilo ali é um título da Unesco. Então, nós estamos falando aqui do ambiente de negócio. Agora, tem um outro elemento, que é o que o coletivo planeja para si, para onde o coletivo vai. Porque se o seu negócio, você faz um restaurante bonitinho, com cardápio bem pensadinho, com a iluminação, com a decoração interior, com a decoração linda, com a iluminação bem feita, com um ótimo atendimento, mas você está num lugar que recebe 10 mil turistas ano, você vai ter dificuldade de ter viabilidade no seu negócio. Se esse mesmo negócio está num destino turístico que recebe 100 mil turistas, 500 mil turistas ano, você vai perceber que você vai ter muita condição de ter viabilidade. Então, quando você vai, por exemplo, em Lençóis, na Chapada Diamantina, e você vê centenas de restaurantes, pousadas, muitas dezenas, talvez também chegando a centenas, por causa do nível de fluxo turístico. E tem a ver com o planejamento daquele coletivo. Porque enquanto não há um planejamento, uma visão de conjunto, de segmento turístico para aquele local, o que acontece é que alguma parte do empresariado investe no turismo de negócio, a outra parte investe em geoturismo, a outra parte investe em turismo cultural, a outra parte em eventos. É como um polvo, a cabeça do polvo, e cada bracinho de um polvo puxando para um lado, e o polvo não sai do lugar. E isso acontece muito com os nossos municípios, Brasil afora. Então, a Chapada, ela precisa assumir um compromisso de planejamento público que tenha a primeira geração do Plano Municipal de Turismo, a segunda geração, a terceira geração, e que num horizonte de 20 anos, que é quando o destino turístico atinge, em média, uma maturidade a partir de 20 anos, a partir de vários planos municipais de turismo, que consegue uma identidade maior, que ele se consolida enquanto destino turístico. Então, a política pública que organiza a visão de conjunto, os vários atores, os empresários, os guias, os profissionais diversos, os meios de alimentação, que organiza, que segmenta o destino e que o transforma nacional. Por exemplo, uma pequena crítica. Vou fazer uma crítica com a seguinte ressalva. Há profissionais incríveis na Chapada, há pioneiros, há grandes empresários, houve já projetos interessantes, mas se a Chapada pretende-se um destino nacional e internacional, o Festival de Chapada, eventualmente, ele não pode trabalhar com uma banda tipo Skank, porque o que vai fazer o cara sair de Santa Catarina ou de Minas Gerais para ver Skank aqui? O evento tem que estar conectado a essa estratégia, o Festival de Inverno, a essa estratégia que a política pública pode organizar junto com o seu conjunto. Então, ou seja, esse é um outro ponto. Você, como empresa, você pode fazer e deve fazer tudo de forma profissional, tudo bem feitinho, mas você ainda assim depende do seu conjunto. Eu falei um pouco do ambiente de negócio, que distância está o centro emissor, qual é o nível de renda dos turistas, etc. Mas o coletivo que você faz parte, que é o destino turístico, quando ele é bem organizado, ele potencializa todas as empresas que estão ali dentro. Ou seja, a sua pousada, se ela está brigando com a outra aqui por causa de meia dúzia de turistas, tem um problema no destino turístico, porque está brigando por causa dos 10 mil turistas. Mas se tiver 100 mil turistas, vai ter muito turista para todo mundo e uma pousada não vai precisar brigar com a outra nunca, né? Bom, então esse é um pouquinho do ambiente de negócio. E aqui eu trago uma foto de
de Monte Verde, que é um caso de relativo sucesso em termos de política pública, e muitos outros no Brasil, inclusive no Mato Grosso, que conseguem ter uma sequência de políticas públicas, conseguem ter um horizonte de segmentação turística, de público, e, portanto, as empresas conseguem mais ou menos andar numa direção mais ou menos única para todos, né? Não é o povo arrastando, cada um puxando numa direção, mas é o povo conseguindo ter uma direção de caminho ao longo dos 5, 10, 15, 20 anos, porque políticas públicas demoram para ser maturadas, vamos dizer assim. Então, ou seja, o empresariado tem uma responsabilidade em participar do Conselho Municipal do Turismo, ou pressionar o Conselho por políticas públicas, a Prefeitura, o Fundo Municipal de Turismo, para que essa visão de conjunto seja possível. Porque senão, daqui 10 anos, a gente está patinando. E o destino Chapada, a partir dessa possibilidade do geoparque, se tivermos como referência outros geoparques e o impacto que eles fizeram nos destinos e o que eu citei dos patrimônios culturais da humanidade, se a gente tiver isso como referência, a gente pode imaginar que o geoparque ele pode ser esse horizonte comum, ele pode ser impactante e transformador na experiência da Chapada. E, finalizando aqui, eu quero concluir fazendo um breve resumo. Você tem aspectos do ambiente de negócio, que é muito importante, de onde vem o seu turista, quem é o seu turista, como ele gasta, qual é o comportamento dele e qual é o público que você vai buscar e o destino que você faz parte, ou seja, eu estou falando do ambiente de negócios, porque você tem que saber analisar isso um pouco, seja pelas notícias, pelas reportagens, pelas estatísticas, pelas pesquisas feitas pelas universidades, pelo Instituto Federal, pelo Observatório do Turismo, né? As estatísticas da prefeitura. É importante saber analisar isso um pouco, na mesma medida que é importante você pensar o seu negócio de forma profissional. Forma profissional é pensar os custos, quanto que você gasta de aluguel, botar isso na planilha, quanto que você gasta nos produtos ali do seu restaurante, pensar o projeto de iluminação junto com a decoração, o layout da cozinha, o cardápio. Tudo isso, hoje em dia, a informação está muito disseminada nas redes sociais. Tudo isso você vai conseguir encontrar informações bastante precisas. Isso se você não decidir fazer um curso, por exemplo, de restaurante, você vai conseguir fazer um bom curso online de gestão de restaurante ou procurar um Instituto Federal para ter uma formação mais profunda, mais transformadora, ou uma universidade, ou alguma instituição de curso. Ou seja, há muitos negócios possíveis, eles não são necessariamente somente ligados diretamente a turismo, pode ser a pessoa que aluga câmara aquática perto de um balneário, por exemplo, isso é um negócio possível que está indiretamente ligado ao turismo, vamos dizer assim, não estão entre as empresas centrais no turismo, mas, de fato, o turismo gera um sem fim de oportunidades, mas você precisa ter atenção a esse ambiente de negócio, bem como ao seu negócio específico. Busque profissionalizar. Essa profissionalização pode vir pelo curso de Excel que você faz de gestão financeira, pode vir de um atendimento diferenciado no seu estabelecimento, da conexão entre atendimento e a comida, na pousada, o público-alvo específico daquela pousada. Existem mais de uma, na verdade, eu conheço um caso, mas existe mais de uma. Existe uma pousada que o mote dela, o tema dela é gastronomia. Então, ela tem uma pequena pousada com 5, 6 quartos, ela tem uma cozinha coletiva e ela agenda por final de semana um casal
pode liderar aquele jantar que vai ser feito para todos os hóspedes. Então, os hóspedes que nem sempre se conhecem, daqueles 5, 6 quartos, mas são todos amantes da gastronomia, e aí um casal específico vai, naquela noite, se propõe a cozinhar para todos os outros. Ou você pode contratar uma pessoa para cozinhar naquela noite, cozinhar junto com os hóspedes. Perceba que você está vendendo uma experiência muito rica para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de se alimentar bem, uma experiência gastronômica conectada a uma pousada. Existem muitas ideias possíveis, o importante é que você tenha essa compreensão de qualidade, do ambiente de negócio e desse profissionalismo no seu pequeno negócio. Bom, então eu trabalho no Instituto Federal, né, sou professor da área de gestão do turismo, de consultoria em turismo. Tenho um canal no YouTube que eu estou disponibilizando vídeos pouco a pouco, palestras, cursos, os podcasts que a gente faz, e estou disponível para vocês, para as perguntas e para a gente continuar os diálogos.